O satélite que monitora a sua fazenda hoje, ela não vê você derrubando uma árvore ou pegando lá a motosserra e serrando alguma árvore ou até mesmo ateando o fogo em uma determinada folhagem que você juntou ali. Tá? Então, o satélite ele não vai ver essa sua ação com um trator em tempo real. Ela vai ver outra forma que você está fazendo dentro da tua fazenda. Parece até uma boa notícia, só que é justamente aí que o produtor honesto, você que faz tudo certinho na tua fazenda, às vezes leva uma má notícia do dia para a noite porque você não estava vendo do jeito certo como que esses satélites vão passar dias e dias dentro lá por cima da sua fazenda e verificando tudo que está acontecendo. Então o que acontece é um problema do nada, ele aparece do nada porque você não soube o jeito certo de como o satélite está monitorando a tua área. E no dia que você entender como é e qual a forma que é usada para monitorar, você para de ter esse receio e usa o satélite em seu favor, para que você sempre esteja aparecendo de forma correta e tranquila, para que você fique no dia a dia sem problema algum dentro da tua propriedade rural. E continua aqui nesse vídeo que até o final eu te mostro como que você vai verificar isso. Eu sou o professor Carlos, sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado usando imagens de satélite e eu vou te mostrar aqui, sempre nesse canal, como que você vai sempre olhar a tua área, a tua propriedade rural, usando imagens de satélite, usando sistemas governamentais, e eu passo o dia olhando para o espaço para entender como que o campo está sendo modificado, como que a paisagem está sendo modificada, justamente para trazer aqui para vocês como que vocês vão entender essa dinâmica para usar isso a favor e não contra, tá? Então eu vou falar aqui com vocês como professor, como cientista, de forma alguma como fiscal. Aqui não tem ninguém para ameaçar de forma alguma como que você está se comportando dentro da sua área rural. Aqui é justamente ao contrário, é para te ajudar a entender e trazer isso a seu favor. Tá? A ideia aqui é tirar você desse escuro, porque o medo do escuro quase sempre é única e exclusivamente por falta de informação. Então, vamos lá do começo. A maioria do povo imagina que o satélite que ele fica a 700 km de altura fica monitorando em tempo real. Tudo que está acontecendo assim, ó, o cara riscou um fósforo, ou pegou a motosserra, ou a vaca que está pastoreando ali, ele está enxergando tudo em tempo real e transmitindo para um sistema. E não é assim que funciona. O satélite ele não fica te seguindo toda hora, todo tempo. O que ele faz basicamente é passar em cima de todo o globo terrestre, de tempos em tempos, e ficar imaginando, ou seja, tirando pequenas imagens ou fotos, né, de todas as áreas que ele está passando naquele exato momento. Então, hoje nós temos satélites que passam diariamente, né, num determinado horário fixo. Nós temos satélites que passam a cada 5 dias, a cada 16 dias, a cada 30 dias e faz um único registro da sua área e não exclusivamente da sua propriedade rural, mas de uma área muito grande, né? Tem satélites que pegam 185 quilômetros de largura, para vocês terem uma ideia, e faz essa imagem. Nós temos sim aqueles satélites que passam, né, de hora em hora, mas esses não são especificamente para detectar uma propriedade rural ou uma área, é mais para detectar a parte climática. Então você também não vai conseguir ver a tua fazenda ou o teu sítio ou a tua chácara, tá? Então o satélite ele não vai ficar parado de forma estática olhando para a tua propriedade rural. O que ele vai fazer é passar de tempos em tempos coletando essas imagens, tirando essas pequenas fotos de uma área grande em que a tua fazenda também encontra-se ali no meio. Ah, mas é só aqui no Brasil que faz isso? Não, isso fica ocorrendo de forma planetária. Então o planeta inteiro é então configurado para que esse satélite faça esse monitoramento e registre essas imagens e fique no servidor então de quem lançou aquele satélite, que pode ser a NASA, pode ser a Agência Europeia, entre outros. Até o Brasil também tem o seu próprio satélite que faz isso, mas de uma temporalidade um pouco maior, né? Então ele demora mais vezes para passar. Dois satélites que mais registram imagens, para a gente citar de exemplo aqui, é o satélite Landsat, que é o americano, que está desde a década de 70,
né, fazendo registros do planeta inteiro, e nós temos também o Sentinel, que é da Agência Espacial Europeia, que está desde 2015, meados de 2015, registrando essas imagens com uma resolução um pouco melhor quando comparado com as do Landsat. Tá? Depois em outros vídeos aqui eu vou trazer um pouco mais de informações sobre esses satélites, e nós temos aqueles que são particulares, né, que são pagos, e aí você tem uma resolução ainda melhor. Mas é claro que às vezes essas imagens que são pagas, elas não são utilizadas frequentemente para as fazendas, para a propriedade rural. Muitas delas são utilizadas para centros urbanos, para as questões marítimas, né, entre outras utilidades que elas possam colocar ali para o usuário que quer utilizar dessas informações. O Sentinel, para vocês terem uma ideia, esse que eu citei, que está junto com o Landsat, ele vai trabalhar com blocos de 10 metros, que é o que nós chamamos de pixel. Então, a cada 10 metros, ele tem uma informação da sua área. Então quer dizer que a cada 10 metros que eu estou andando dentro da minha propriedade rural, eu tenho ali um pixel sendo registrado? Isso mesmo, tá? Então, a cada 5 dias, ele vai tirar uma imagem ali de um bloco de área muito grande, só que esse bloco de área é feito de 10 em 10 metros, de bloquinhos de 10 em 10 metros. E esses registros de 10 em 10 metros, ele vai ver tudo que tem dentro de 10 metros quadrados. Então quer dizer que se uma árvore tiver menos de 10 metros quadrados, então ele não registra? Praticamente ele coloca tudo dentro desses 10 metros e fica tudo emaranhado. Se esse 10 metros, esse pixel, ele mudar, por exemplo, de cor, aí sim, né, ele vai ter um registro. Né? E quando eu digo cor, a gente está falando de radiação eletromagnética, que aí é um outro aspecto que a gente vai conversar mais à frente também. Ou seja, ele não vê você especificamente, tá, o produtor, ele vê o que está acontecendo em cima daquela cobertura daquela terra. Tá? Então, essas informações da cobertura da Terra é que são registradas no formato desses blocos de pixels a cada 10 metros, no caso do Sentinel. E então, essa cobertura, essas mudanças ao longo do tempo é que ele vai registrando. Tá? Então, eu preciso que vocês guardem essa palavra, cobertura, porque a gente vai voltar com ela aqui mais vezes nesse vídeo. Então, é isso que hoje o satélite ele vai registrar da tua propriedade rural. Agora, em cima dessas imagens que a gente está falando aqui, né, e não só apenas Sentinel, Landsat, mas temos outros satélites como Terra, Aqua e vários outros, existem 3 sistemas que vão detectar o que está acontecendo dessa cobertura da Terra, principalmente no que diz respeito à vegetação, e esses registros eles vão ficar guardados praticamente e sendo monitorados em 3 sistemas que a gente vai abordar aqui. O primeiro deles se chama PRODES. Esse PRODES que todo mundo fala por aí na internet, no YouTube e afins, o que ele vai me mostrar basicamente? Uma vez por ano, tá? Isso em meados aqui, né, abril, maio, junho, mais ou menos, é mostrado o quanto que a cobertura de vegetação nativa do Brasil, e isso em todos os biomas, tá? Não vai ficar de fora nenhum, ele mede o quanto essa vegetação nativa saiu de um ano para o outro, ou se modificou. Então, o que acontece é que anualmente sai um número oficial na imprensa que é do PRODES. O PRODES é um projeto que tem dentro do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, o PRODES, uma vez por ano, ele mostra para a gente essa radiografia da vegetação nativa no formato de imagem ou no formato de vetor, né? Que são aqueles polígonos que a gente vai medindo o quanto essa cobertura de vegetação nativa tinha e saiu. Quando sai, é registrada como desmatamento, né? A famosa supressão da vegetação. O outro sistema é chamado de DETER, tá? Esse sistema em si também é do INPE, tá? E faz parte também ali de um grande projeto que está envolvendo o PRODES, mas só que ele é diferente do PRODES. Ele não vai mostrar uma vez por ano, tá? Essa sentença de, olha, mudou a cobertura da terra aqui, da vegetação nativa tinha e depois não tinha mais, mas o que ele registra é uma mudança abrupta que possa vir a ter naquela área, naquele bloquinho de pixels que eu falei para vocês. Tá? Então, o que acontece é que o DETER ele vai olhar a cobertura se ela mudou de forma rápida, e aí ele levanta ali um sinal, uma bandeirinha, fala, ó, e aqui temos um alerta de um
possível desmatamento. E aí, ao longo do ano, isso vem a ser confirmado ou descartado se foi mudado mesmo de vegetação nativa para um outro tipo de cobertura dessa terra. E outro é o Map Biomas, né? O Map Biomas aí é uma construção, né, que envolveu algumas mãos de várias instituições que tentaram construir, né, construíram uma radiografia do uso e ocupação, né, da terra de 1985 até de forma recente, né? Só que alguns dados deles têm de 30 metros, bloquinhos de 30, outros têm bloquinhos de 10 metros, porque usaram diferentes satélites. E lá dentro do Map Biomas também tem alguns alertas de desmatamento, só que envolve várias questões de cobertura de vegetação, vários projetos, como o sistema de alerta de desmatamento do Amazon, como a questão de verificação também via PRODES, entre outros alertas que ele engloba todo mundo e coloca ali como um alerta do Map Biomas, que em alguns bancos, né, o pessoal utiliza para verificar. Esse também é um outro sistema que dá um alerta do que mudou da cobertura de vegetação do ponto que tinha para o ponto que não tinha, e isso também é feita anualmente. Então repara uma coisa, os três que eu citei aqui, PRODES, DETER e Map Biomas, eles basicamente fazem a mesma coisa. Usam imagens de satélite com diferentes algoritmos, diferentes construções, mas a base deles é a mesma. Ele não vai olhar para você em tempo real, se você riscou fósforo, se o gado está andando, ele vai verificar a mudança da vegetação. Tá? Porque qual que é o intuito? É verificar se essa vegetação nativa que tinha ali na tua propriedade, em algum momento ao longo do ano, ela foi modificada. Tá? Então, se ela modificou, existe então esse monitoramento, esse mapeamento. Então, a palavra, quando a gente fala de monitoramento em tempo real, não é que vai olhar para você 100% do tempo, mas ele vai mudar essa cobertura da terra e vai fazer o registro quando há essa alteração em cima da tua propriedade rural, seja chácara, seja sítio, seja fazenda e por aí vai, tá? Então é dessa maneira que o monitoramento ele vai funcionar. Então ele vai comparar o antes, o depois e apontar onde houve essa mudança. Então agora a gente chega num ponto muito importante que levanta inúmeras questões no Brasil e que eu abordo muito nas minhas redes sociais também. Quando o satélite ele vê essa mudança, é aplicado alguns algoritmos, né, aqui na Terra, usando até IA algumas vezes, o que ele vê? Ele vê essa mudança que a gente está conversando. Então esses bloquinhos, né, chamado pixels, eles vão então ter essa alteração. Ok, então houve alteração por meio de radiação eletromagnética. Isso a gente vai entrar em outros vídeos, esse tema. Mas o que acontece é que houve essa mudança, ele registra. Registra é colocado lá na plataforma, em qualquer uma que o governo possa utilizar, o seu banco possa utilizar e por aí vai. Só que tem uma questão, ele não enxerga o motivo dessa mudança. Tá? Houve a mudança, ele não sabe se você mudou porque a árvore caiu sozinha, ou por causa de um raio, ou porque o fogo pegou, né, de forma que a ignição veio por algum outro motivo que não seja por você. Ele não sabe se você tem autorização para fazer essa supressão de vegetação, se você teve essa autorização fornecida pelo próprio governo, pelo próprio órgão ambiental. Ele não sabe se foi por conta de uma seca que aconteceu ali, então ele não vê esse motivo. A única coisa que ele vê é a mudança na cobertura dessa terra. Tá? Então, houve essa diferença, houve essa estratificação nesses bloquinhos, ele fala, opa, vou registrar aqui que houve uma alteração. E aí ele não vê o motivo e pouco importa para o satélite se você tem autorização, se foi você ou se não foi você. Ele registrou, pronto, vai ficar ali. Então, esse contexto, você também precisa estar amparado por ele. Qual que é a primeira forma que você vai se amparar para dar esse contexto para quem vai analisar o que esses satélites estão registrando, seja lá no banco, seja na cooperativa e por aí vai? Pelo seu CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que hoje é obrigado, não importa o tamanho da tua área, tá? Uma área pequena, uma área média, uma área grande, independente em qual estado brasileiro você se encontra e onde que está localizada a tua propriedade rural. Então você vai precisar do CAR, porque começa ali como que você vai declarar o que tem lá dentro da sua área, porque daí essa comparação ela vai ser feita com essa mudança que o satélite está registrando da alteração
do uso da terra em cima da tua fazenda. Porque veja, ele não está enxergando a sua intenção, ele está enxergando que houve a mudança. Então, para você, produtor que é honesto ou o cara que é desonesto, tá todo mundo no mesmo balaio, tá todo mundo na mesma pegada ali. Então, você só está sendo verificado dentro da tua área e que houve uma mudança dentro desses bloquinhos. Se você está certo ou errado, aí a gente vai ter que olhar depois. Se você tem autorização, se você tem autorização de queima, se você tem autorização de supressão da vegetação e por aí vai. Então, ó, só para vocês verem, eu vou mostrar aqui exatamente o que a gente está falando. Porque assim, o CAR, ele está sendo declarado por você. E muitas vezes esse CAR, ele não tem uma linha georreferenciada de forma muito correta, tá? E aí às vezes pode cair no vizinho e você ter que se explicar também. Então assim, o que a gente vai olhar aqui é um sentido que talvez possa acontecer uma injustiça e você também precisa saber como esse satélite ele pode te proteger de alguma forma. Então é isso que a gente vai mostrar. Porque você chega com documentação, com contexto, e aí você consegue contar essa história, por que houve essa detecção na sua área, ou se às vezes veio do vizinho. Então olha aqui, ó, vou mostrar aqui um exemplo. Essa parte aqui que vocês estão vendo de laranjado, ó, é um desmatamento detectado no bioma Amazônia pelo PRODES. Se a gente olhar pelo Google aqui, ó, a gente já vê que fez uma abertura de um caminho, um determinado caminho, e foi registrado, tá? Só que olha só que legal, ó. Quando a gente está olhando para essa área, o que essa área do vizinho aqui tem a ver com essa situação? Nada, né? Ela não tem nada a ver. Mas quando a gente aproxima aqui, ó, tá vendo que o PRODES ele pegou uma faixa para dentro dessa área do vizinho. Olha lá, ó, né? Eu vou até tirar a cor aqui para a gente deixar só a cor da área desmatada em amarelo. Quando ele tá vendo, ó, essa parte aqui tá pegando a área do vizinho. Quando o sistema lá do banco, um sistema automático que ele é meio burro, que você precisa explicar para ele o que está acontecendo, ele não sabe que esse desmatamento não tem nada a ver com você, tá? Então esse polígono ele acabou entrando aqui, ó, na área desse vizinho aqui, que não tem nada a ver com a situação e ele pode acabar pagando o pato por conta disso. Então o que acontece aqui? O problema está aqui nessa área, mas está encostando nessa outra área. Então, quer dizer, o satélite, aqui ele verificou nessa área, mas nesse caso aqui, esse sujeito, ele também vai precisar contar com o satélite para provar que não foi ele. Aqui ele vai mostrar a vegetação nativa, que está intacta, a documentação, e o vizinho que fez aqui desse lado também pode ter que apresentar a documentação das autorizações dele. Então lembra que eu te falei lá no começo? É que ele enxerga essa mudança nesses blocos. Ele nunca vai enxergar a sua intenção, o que você queria fazer, se você fez do jeito certo, se você fez do jeito errado. Ele não está olhando para você, ele está olhando para um contexto genérico do que está acontecendo na transformação da cobertura da terra ali, que está englobando ou não a tua fazenda, o teu sítio, a tua chácara e por aí vai. Uma questão aqui é sempre olhar a tua área usando o satélite ao seu favor, não para ter medo, mas entender o que está acontecendo aqui na tua propriedade rural de forma mais prática, como que ele está enxergando essa mudança, vai favorecer, né, o que você tem que explicar ou não depois quando você vai precisar de um crédito rural ou de alguma licença ou ser alertado de forma automática, sendo que você não tem nada a ver com o problema que está acontecendo aí. Então é mais para você trazer para o seu lado esse conhecimento de como que o satélite ele está olhando para você. Então eu montei isso aqui exatamente para isso, para te mostrar como que você vai ver a sua propriedade usando um satélite lá do alto, como que ele está te enxergando e de que maneira que você pode se defender. A gente precisa entender esses mecanismos até para que você, produtor, consiga tomar algumas ações mais imediatas ou outras nem tanto. Então é algo que a gente precisa construir na compreensão para compreender que maneira que esse satélite está enxergando a nossa área. Então me responde algumas coisas aqui no comentário. Algum dia você já abriu da sua fazenda uma imagem de satélite para olhar como que ela está aparecendo ali? Como que esses bloquinhos estão aparecendo na imagem de satélite da tua área, da tua fazenda? Coloca aqui nos comentários. Se esse vídeo fez você enxergar de alguma forma algo que você não via, se inscreve aqui, que é isso que eu vou mostrar sempre aqui nesse canal, como você vai enxergar a sua fazenda da mesma forma que o satélite enxerga.